Você já parou pra pensar que a Nike quase não existiu? E não é força de expressão, não é exagero que eu tô falando aqui. A Nike literalmente quase fechou as portas. E o pior, não foi por falta de produto bom, não foi por falta de dedicação, foi por um erro de estratégia que muita gente comete até hoje. E esse erro quase destruiu uma das maiores marcas da história. Fica aqui porque hoje eu vou te contar essa história do início ao fim e no final você vai entender como aplicar o que a Nike aprendeu no seu conteúdo, no seu negócio, na sua marca pessoal. Bora logo! Antes de entrar na história da Nike, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já criou algo que achava que era incrível, postou, lançou, mostrou para o mundo e o mundo simplesmente ignorou? Você fez tudo certo, o produto ele era bom, o conteúdo ele estava bem feito, a ideia era sólida, mas ninguém ligou pra ele, ninguém comprou, ninguém engajou, e aí veio aquela sensação horrível. Será que o problema sou eu? Se você já sentiu isso, você vai se identificar muito com essa história que eu vou te contar hoje. Porque o Philip, o fundador da Nike, sentiu exatamente isso e por anos. Ele tinha um produto incrível, ele trabalhava mais do que todo mundo e mesmo assim a empresa estava afundando. E a razão pela qual ele quase perdeu tudo é a mesma razão pela qual a maioria dos criadores de conteúdo e profissionais de marketing hoje não conseguem crescer. E eu vou te explicar tudo e agora. O Philip é um cara de 26 anos formado em Stanford, acho que é assim que fala, apaixonado por corrida. Ele tinha uma ideia simples: importar tênis japoneses baratos e de qualidade para o mercado americano. Porque na época o mercado era dominado por marcas alemãs, Adidas e Puma. E os tênis eram muito caros e não eram muito bons para corridas de alta performance. Então o Philip, ele viu uma brecha. Então ele viajou até o Japão, fechou uma parceria com uma empresa chamada Onitsuka Tiger, alguma coisa assim, vai estar aí na tela, e voltou para os Estados Unidos com algumas caixas de tênis na sua mala, sem ter uma loja, sem ter um site, sem nada. Ele vendia os tênis no porta-malas do carro em competições de atletismo. E funcionou. Os atletas, eles amavam o produto. E as vendas, elas começaram a aparecer e ele chamou um amigo, o Bill Bowerman, técnico de atletismo da Universidade de Oregon. E juntos eles fundaram a empresa. E o nome original não era Nike, era Blue Ribbon Sports. O nome era horrível, mas tudo bem. O ponto é, eles tinham um produto bom. Eles tinham o que os clientes gostavam. Eles tinham crescimento, mas aí veio o primeiro grande problema. A parceria com aquela loja que eles tinham lá da China acabou. E acabou muito mal. A empresa japonesa queria comprar a Nike, que não era a Nike. E o Philip, ele não quis vender. Então aquela marca de tênis lá da China tentou copiar o modelo de distribuição deles nos Estados Unidos. E o Philip, ele ficou sem produto para vender. Sem estoque, sem fornecedor do dia pra noite, literalmente. Aí agora imagina a situação. Você construiu uma empresa do zero, conquistou clientes, criou uma base e do nada o seu fornecedor te abandona e ainda tenta te destruir. É o tipo de coisa que faz qualquer pessoa desistir. Mas pro Philip, não. Ele não desistiu. Ele tomou a decisão mais arriscada da vida dele: criar a própria marca do zero, sem ele ter uma fábrica, sem ele ter dinheiro, sem ter experiência. Foi nesse momento que nasceu a Nike. O nome, ele veio de uma deusa grega da vitória. O logo, o famoso swoosh, aquela vírgula, foi criada por uma estudante de design chamada Caroline. Carol. Ela cobrou somente $35. Exatamente. Um dos logos mais famosos da história custou somente $35. Mas o logo bonito e o nome não legal não resolveriam o problema principal. A Nike ainda precisava fabricar os tênis e precisava vender no mercado dominado por marcas gigantes. E como você compete assim? A resposta que a Nike encontrou é o que eu quero te ensinar hoje. Bom, eu vou ser bem direto. A Nike nos anos 70 não tinha o melhor marketing do mundo. Ela não tinha o maior orçamento. Mas ela tinha uma coisa que os concorrentes não tinham:
uma conexão real com os atletas de verdade. O Bill era um técnico de atletismo. Ele não era um empresário que resolveu entrar no mercado de tênis. Ele era alguém que vivia do esporte todos os dias. E essa conexão fez a Nike tomar uma decisão que parecia óbvia, mas que na prática ninguém estava fazendo. Eles pararam de vender tênis e começaram a vender a performance. E tá, deixa eu te explicar a diferença. Quando você vende um tênis, você fala sobre o amortecimento dele, sobre o material dele, o solado. Aí você fala do produto. Mas quando você vende performance, você vai falar o que a pessoa vai se tornar quando ela calçar aquele tênis. Você fala de transformação, e essa mudança de perspectiva foi o que começou a separar a Nike do mundo todo. Os corredores de alta performance começaram a usar Nike não porque era mais barato, não porque tinha uma propaganda bonita, mas porque eles sentiam que a Nike entendia de um jeito que as outras marcas não entendiam. E isso gerou uma base de fãs genuíno. E fã genuíno é algo que um cliente comum não faz. Ele indica, ele defende, ele volta. Mas mesmo com isso, a Nike ainda estava longe de ser uma marca dominante que conhecemos hoje em dia. Porque ainda faltava um ingrediente. A Nike perdeu a liderança para o mercado americano de tênis pela primeira vez. E para quem? Para a Redbook. A Redbook explodiu em vendas com um produto simples: o tênis aeróbico feminino. Enquanto a Nike estava focada em atletas masculinos de alta performance, a Redbook percebeu que uma tendência da Nike que ela ignorou: a febre da aeróbica. Nos anos 80, a aeróbica era a maior tendência fitness dos Estados Unidos. Mulheres de todo lugar estavam fazendo aulas de aeróbica. Não consigo falar isso. E elas precisavam de um tênis específico para isso. E a Redbook fez esse tênis e a Nike não. E o resultado foi devastador. Em 1987, a Nike teve que demitir centenas de funcionários. As ações, elas despencaram. E o Philip voltou para a presidência porque a situação estava grave. E ele se fez uma pergunta que salvou a marca dele: por que a gente está perdendo? A resposta, ela foi dura de aceitar. A Nike estava tão obcecada com a tecnologia dos tênis e com a alta performance do atleta de elite que tinha esquecido de se comunicar com as pessoas comuns, com as mulheres que fazem aeróbica de manhã antes de ir para o trabalho, com os adolescentes que querem se sentir parte de algo, com um cara que não é um atleta profissional, mas quer se sentir como um. A Nike estava falando com 1% do mercado e ignorando os outros 99%. E foi essa percepção que levou à decisão mais importante da história dessa empresa. No mesmo ano, um jovem jogador de basquete acabou de ser draftado pelo Chicago Bulls. Com 21 anos, ele ainda não tinha provado nada na NBA. Era promissor, mas promissor é diferente de lendário. A Nike, ela tinha um orçamento pequeno pro patrocínio de atletas. E eles tomaram uma decisão que pareceu insana: colocar quase todo o orçamento de marketing em um único atleta. E esse atleta era o Michael Jordan. Em 1984, o Michael Jordan não era o Michael Jordan que a gente conhece hoje em dia. Ele era só um novato. E os executivos da Nike não tinham certeza se ele iria ser a super estrela. Eles apostaram. E essa aposta quase não aconteceu, e por um motivo que pouca gente sabe. O Michael Jordan não queria assinar com a Nike. Ele queria a Adidas. E foi a mãe do Michael que convenceu a pelo menos ouvir a proposta da Nike. E a Nike foi tão criativa na apresentação que ele topou. Eles não ofereceram só dinheiro. Eles ofereceram algo que nenhuma outra marca teria oferecido antes: uma linha de tênis inteira com o nome dele. Não um tênis patrocinado, mas sim uma linha: Air Jordan. O acordo foi de 2,5 milhões de dólares por 5 anos. Uma fortuna para o ano que eles estavam. E era um risco enorme que a empresa estava cometendo para perder esse dinheiro. E aí veio mais um problema. E o primeiro tênis dessa linha foi banido pela NBA, porque as cores eram vermelho e preto, fora do padrão da liga. A Nike transformou isso num golpe de marketing. Eles pagaram uma multa de 5 mil dólares por jogo e divulgaram o tênis tão revolucionário que a NBA proibiu. As vendas do Air Jordan no primeiro ano foram de 162 milhões de dólares. A meta deles era de 3 milhões. Eles venderam quase 54 vezes a meta. Você tem noção disso? 54 vezes mais. Para um segundo, porque isso aqui que a Nike aprendeu com o Michael Jordan não foi como fazer um tênis melhor. Foi algo muito mais profundo. Quando as pessoas compravam a linha de tênis dele, elas não estavam comprando um tênis.
tênis. Elas estavam comprando uma identidade. Elas estavam dizendo, eu quero ser igual ele. Eu quero ter a determinação dele. Eu quero a confiança que ele tem. O tênis era só um objeto físico que representava esse desejo. E foi daí que nasceu o Just Do It, a campanha mais famosa da história do marketing. A Nike, ela queria passar uma mensagem que falasse tanto com um atleta olímpico, quanto com uma pessoa comum que acorda todo dia e tenta ser um pouco melhor. E sabe de onde veio a inspiração? De um lugar completamente inesperado. Das últimas palavras de um condenado o americano executado em 1977 foi Let's Do It. O publicitário Dan Wenden, alguma coisa assim. Ele se lembrou da história e modificou para Just Do It. E a Nike adorou essa frase. E essa frase se tornou uma das frases mais reconhecidas do mundo. E por que que isso funcionou tanto? Porque ela não fala de tênis, ela fala com você, com aquela parte sua que quer agir, mas fica em dúvida, que quer começar, mas procrastina, que quer mudar, mas tem medo. E o Just Do It é uma resposta a essa voz. E isso conecta com todo mundo. Agora vem a parte mais importante para você, porque eu não trouxe a história da Nike só para você ficar entretido. Eu trouxe isso porque cada fase dessa história tem uma lição direta para quem está criando conteúdo ou tentando crescer no digital. Eu vou te dar aqui 5 lições, uma por uma. A primeira lição é: pare de vender produto e comece a vender transformação. A Nike, ela não vendia tênis, como eu já falei pra você. Ela vende a versão você que corre mais rápido, que salta mais alto, que treina mais duro. Agora se faça uma pergunta: o que você vende no seu conteúdo? Dicas de marketing? Ou a transformação de quem aplicar essas dicas? Quando você fala, aprenda a fazer copy, você está vendendo um produto. Quando você fala, aprenda a escrever de um jeito que as pessoas vão parar de fazer tudo o que estão fazendo para te ler, aí você está vendendo uma transformação. As pessoas, elas não compram um processo, elas compram a visão do que vão se tornar. Responde essa pergunta antes de criar qualquer conteúdo. Qual é a transformação desse post? O que ele vai gerar? A segunda lição é: domine um nicho antes de tentar conquistar o mundo. A Nike, ela começou com a corrida. Ela dominou a corrida, depois foi pro basquete, ela dominou o basquete e assim por diante. No digital, a maior armadilha é tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. Quando você vai falar com todo mundo, você não fala com ninguém de verdade. Mas quando você falar com um grupo específico, com um problema específico, essa pessoa pensa: parece que ele tá dentro da minha cabeça. E esse é o poder de nichar. A terceira lição é: aposte antes de todo mundo. A Nike, ela apostou no Michael antes que ele ganhasse um campeonato. Ela apostou no Tiger Woods quando ele ainda era um amador. No digital, isso se chama estar na frente da curva. É fazer conteúdo sobre assuntos antes do que todo mundo está fazendo. É usar formato antes de todo mundo usar eles. Quando o mercado chega, você já está lá. Você já tem autoridade, você já tem audiência e as pessoas que chegam depois despontam as migalhas. A quarta lição é: crises vão acontecer. O que define você é o que você faz depois. Nos anos 90, a Nike foi denunciada por condições desumanas nas fábricas. E a Nike precisou escolher: ignorar, defender ou mudar de verdade. E eles escolheram mudar. No digital, você vai errar. Você vai postar algo que vai ser mal interpretado. E quando isso acontecer, você tem 2 caminhos: se defender e minimizar, ou reconhecer, aprender e mudar. O primeiro caminho parece mais fácil no curto prazo, mas o segundo constrói uma reputação a longo prazo. A perfeição, ela distancia e a vulnerabilidade, ela conecta. Agora, a quinta lição é: tome posição, mesmo que afaste uma parte do seu público. Em 2018, a Nike apostou em Colin, uma figura extremamente controversa. Metade do país admirava ele e a outra metade odiava. E a reação foi imediata. Pessoas queimando o tênis da Nike. Pedidos de boicote, mas em 24 horas a campanha gerou 43 milhões de dólares em mídia espontânea. Em uma semana, as vendas online subiram para 31%. Porque tentar agradar todo mundo é a estratégia mais arriscada que existe. Quando você toma uma posição, as pessoas que compartilham desse valor se tornam fãs fanáticos, e não clientes, mas sim fãs. E fãs tatuam o seu logo no braço, literalmente. Em 1964, um cara vendia tênis no porta-malas do seu carro.
Em 1971, ele estava sem fornecedor, sem fábrica e sem dinheiro. Em 1984, ele perdeu a liderança do mercado para uma marca que nem era levada a sério. Em 1987, estava demitindo funcionários e hoje a Nike vale mais de 150 bilhões de dólares. É a marca de vestuário esportivo mais valiosa do mundo. E o que salvou a Nike não foi o tênis mais tecnológico, não foi o maior orçamento, foi uma mudança de perspectiva, de vender produto para vender transformação, de falar com 1% do mercado para falar com qualquer pessoa que quer ser melhor, de seguir o mercado para liderar o mercado. E isso se aplica direto ao que você está construindo. Não importa se você tem 100 seguidores ou 100 mil. A pergunta que você precisa responder é: você está vendendo produto ou transformação? Você está tentando falar com todo mundo ou está se conectando profundamente com alguém específico? Você está esperando o mercado te dizer o que fazer ou está apostando antes de todo mundo? Você está tentando parecer perfeito ou sendo honesto com o seu público? Você está em cima do muro ou tem uma posição fincada? Responde essas perguntas para você e aplica. Porque no digital, assim como na Nike, não é o maior que vence, mas sim o mais inteligente, o mais autêntico, o mais consistente. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas 5 lições mais fez sentido para você e qual que você vai aplicar primeiro. Porque dependendo da resposta de vocês, eu posso criar um vídeo aprofundado à lição que mais apareceu. E comenta mesmo, isso ajuda o canal e ainda te ajuda a receber o conteúdo que você precisa. Se esse vídeo valeu o seu tempo, curte esse vídeo e se inscreve, porque toda semana tem estratégia assim, com uma história real e uma lição prática. E só por você já ter assistido até aqui, valeu demais. E até o próximo.